Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, início da tarde. As ruas estavam barulhentas, repletas da mistura familiar de buzinas, cheiro de café e passos apressados. Clara Thompson caminhava rapidamente, seus sapatos gastos batendo no pavimento com um ritmo frágil, mas determinado. Sua mãe estava doente, seu apartamento era minúsculo, e cada dólar que ganhava na cafeteria de Midtown significava mais do que qualquer coisa. Ela usava seu único anel, um simples, porém precioso, herdado da avó. Gravado dentro dele, havia uma inscrição misteriosa: o coração sempre guia. Clara às vezes sorria com essa frase, lembrando-se do conselho da avó: na dúvida, deixe seu coração lhe mostrar o caminho. Naquele dia, o destino bateu à sua porta na forma de um jovem elegante, Ethan Blackwood. Um jovem bilionário herdeiro de uma fortuna colossal, conhecido por seu comportamento tranquilo e incansável tino comercial. Ele entrou no café como uma brisa inesperada. Os clientes o notaram imediatamente, suas roupas impecáveis, seu olhar intenso e aquela aura de poder silencioso que fazia as cabeças se virarem. Ao se abaixar para pegar um guardanapo caído, Clara tropeçou levemente, e o anel escorregou de seu dedo, rolando pelo chão até os pés de Ethan. Ele o pegou intrigado, e olhou para a inscrição gravada ali dentro. Seus olhos se arregalaram e pela primeira vez, ele demonstrou qualquer emoção além da fria e calculista expressão em seu rosto. Clara, vermelha de vergonha, murmurou: isso é tudo o que eu tenho. Ethan a encarou por um longo tempo. Havia algo na simplicidade daquele gesto, na fragilidade e dignidade daquela jovem, que despertou nele uma curiosidade que nunca sentira antes. Ele ainda não sabia que aquele anel, uma simples aliança de metal aos olhos do mundo, guardava um segredo capaz de mudar sua vida e a de Clara para sempre. Naquele dia, naquele pequeno e animado café, seus caminhos se cruzaram, e um evento improvável começou, uma história de segredos, corações e destino. Na manhã seguinte, Clara Thompson acordou com a luz do sol filtrando-se pelas cortinas furadas de seu apartamento. Sua mãe tossiu levemente no quarto ao lado, e Clara sentiu o peso da responsabilidade ainda pesando sobre seus ombros. Ela não tinha tempo para reclamar. Cada dia contava, cada hora, uma luta para sobreviver e sustentar sua família. O ambiente no café era o de sempre, uma mistura de máquinas de café apitando, clientes apressados e conversas ao fundo. Clara vestiu seu uniforme amarrotado, ajustou seu único anel no dedo e sentou-se atrás do balcão. Então a porta se abriu e o mundo pareceu desacelerar. Ethan Blackwood entrou. Cada movimento do homem exalava poder. Suas roupas perfeitamente cortadas, seu relógio de ouro maciço, sua postura ereta que inspirava respeito e curiosidade. Ele não prestava atenção aos clientes ao redor, mas seus olhos perscrutavam o salão com uma precisão fria, quase cirúrgica. Clara sentiu o coração bater mais rápido. Ela tinha lido sobre ele nos jornais e nas redes sociais, um jovem bilionário que parecia ter tudo o que queria, mas que permanecia misterioso, distante e elusivo. Ela se forçou a respirar calmamente para não demonstrar o nervosismo. Por uma estranha coincidência, enquanto servia café a um cliente, o anel escorregou de seu dedo. Mais uma vez, rolou para o chão, com um pequeno pedaço de metal brilhando como um sinal do destino. Ethan instintivamente se abaixou e o pegou. Seus olhos pousaram na inscrição gravada dentro: o coração sempre guia. Um arrepio percorreu Ethan. Ele não era de se surpreender facilmente, mas aquelas poucas palavras, simples e poderosas, despertaram algo nele. Ele olhou para Clara, que o observava corada e envergonhada. Isso é tudo que eu tenho, ela sussurrou. Ethan sorriu levemente, um sorriso raro e genuíno. Então você está me oferecendo algo precioso, ele disse suavemente, sem tirar os olhos dos dela. Esse encontro aparentemente inócuo marcou o início de um vínculo estranho e irresistível entre dois mundos completamente opostos. Para Clara, havia o medo de ser abordada por alguém tão diferente dela. Para Ethan, havia a curiosidade, a sensação de ter acabado de encontrar algo que dinheiro nenhum poderia comprar, uma verdadeira centelha de humanidade e mistério. E sem que eles soubessem, o anel que ela usava era a chave para um segredo capaz de mudar o destino deles para sempre. Nos dias que se seguiram, Clara não conseguia deixar de relembrar aquele encontro. Cada vez que apertava o pequeno anel em seu dedo, lembrava-se do olhar de Ethan Blackwood, intenso, penetrante e repleto de uma curiosidade que ela nunca vira em ninguém antes. Ethan, por outro lado, não conseguia parar de pensar em Clara. Em seu mundo de riqueza e poder, ele estava acostumado a conseguir tudo o que queria. Mas algo na simplicidade de Clara, em sua dignidade frágil, porém firme, o fascinava.
O anel que ela havia deixado cair parecia um símbolo, um mistério que ele precisava entender. Certa manhã, ele voltou ao café. Desta vez, sentou-se a uma mesa perto de Clara e olhou para ela com uma intensidade que fez a jovem estremecer. Olá, Clara, ele disse calmamente, com a voz firme, mas carregada de uma energia estranha. Clara, surpresa, gaguejou um tímido olá. Ethan continuou. Não consegui deixar de pensar no seu anel. Você disse que era tudo o que tinha, mas sinto que ele tem uma história maior. Clara olhou para baixo hesitante. Ela não era de falar facilmente sobre sua vida privada, mas algo na atenção sincera de Ethan a tranquilizou. Finalmente ela sussurrou. É uma herança da minha avó. Ela sempre me disse que este anel tinha um segredo. Ethan sorriu levemente intrigado. Um segredo, repetiu ele como se provasse a palavra. Eu gostaria muito de descobrir, se você tivesse a gentileza de me contar. Clara, cautelosa mas curiosa, concordou em compartilhar um pouco de seu passado. Falou de sua família, de sua vida difícil, de sua mãe doente e dos sacrifícios que fazia todos os dias. Ethan ouviu atentamente sem interromper, anotando cada palavra, cada expressão, cada vislumbre de emoção. Durante aquele almoço improvisado, um vínculo frágil, porém poderoso, começou a se formar entre eles. Ethan não viu apenas uma garota pobre à sua frente. Ele viu uma força interior, uma luz que não poderia ser comprada com $1 milhão. E Clara, pela primeira vez, sentiu que podia confiar em alguém além de sua família. Mal sabia ela que essa confiança seria testada muito mais cedo do que ela imaginava. O anel em seu dedo, simples e silencioso, brilhava suavemente à luz do café. Quase parecia sussurrar para eles. O verdadeiro segredo ainda não foi descoberto. Poucos dias depois, Clara decidiu revelar o segredo do anel a Ethan. A jovem o convidou para um passeio em um pequeno parque, longe da agitação do café e da cidade. As árvores ofereciam uma rara sensação de privacidade, e a brisa suave fazia as folhas rodopiarem como se acompanhassem sua história. Este anel, começou Clara, girando delicadamente entre os dedos, pertenceu à minha avó. Ela me disse que este anel guardava um segredo, algo que poderia proteger aqueles que o possuíssem. Ethan olhou para ela atentamente. Ele não era de acreditar em lendas familiares, mas sentiu a sinceridade em cada palavra. Proteger, de que exatamente? Ele perguntou, curioso, mas cauteloso. Clara deu de ombros com preocupação nos olhos. Não sei exatamente. Minha avó nunca quis me contar. Ela apenas dizia, seu coração te guiará quando chegar a hora certa. Ethan ficou impressionado com a profundidade daquela frase. Em seu mundo de contratos, investimentos e números, ele nunca havia encontrado algo tão simples e poderoso. Sentia que aquele anel e a própria Clara representavam um mistério que ele precisava entender. À medida que a conversa avançava, Clara compartilhava memórias da avó, como ela havia sobrevivido a dificuldades incríveis, sempre guiada por seus instintos e seu coração. Ethan ouvia fascinado pela força interior daquela família, pela resiliência daquela jovem que ele conhecera por acaso. Enquanto caminhavam, Ethan notou um brilho peculiar no anel. Tirou uma lupa do bolso, ele sempre carregava pequenos acessórios para seu trabalho, e examinou as inscrições atentamente. Além da frase gravada, havia pequenos símbolos que ele nunca tinha visto antes. Esses símbolos, murmurou ele, parecem um código, uma mensagem oculta. Clara deu um passo para trás, surpresa. Um código? Eu nunca percebi isso. Ethan assentiu, seus olhos brilhando de curiosidade e excitação. Não é apenas um anel. Ele contém algo que precisamos descobrir, juntos. Pela primeira vez, Clara sentiu que aquele encontro não era mera coincidência. O anel não era apenas uma joia, era uma ponte entre dois mundos, um mistério capaz de mudar seus destinos. E sem saber, elas acabavam de lançar as primeiras pedras de uma aventura que misturaria perigos, segredos e sentimentos inesperados. Nas semanas seguintes, Ethan voltou ao café várias vezes. Cada visita era uma mistura de intriga e momentos inesperados. Clara, inicialmente cautelosa, começou a sentir um calor estranho com a simples presença dele. Cada sorriso, cada olhar silencioso, cada palavra trocada parecia forjar um vínculo frágil, mas poderoso, entre eles. Certa tarde, enquanto a chuva caía suavemente nas janelas do café, Ethan sentou-se à sua mesa de sempre. Clara serviu-lhe o café com um leve tremor nas mãos. Ela nunca havia sentido aquela mistura de excitação e apreensão com ninguém. Clara. Ethan começou com a voz mais suave do que o normal. Desde que conversamos sobre sua avó e o anel, não consigo tirar você da cabeça. Clara olhou para baixo com o coração disparado.
Queria fugir daquela proximidade para se proteger, mas uma parte dela queria ficar, para descobrir o que aquele relacionamento em desenvolvimento tinha a oferecer. Ethan, eu não sei se isso é uma boa ideia, ela sussurrou com a voz trêmula. Ethan se inclinou um pouco, colocando a mão sobre a dela, um gesto simples, mas emocionante. Não quero apressar as coisas, Clara. Só quero te conhecer, de verdade. Daquele momento em diante, o vínculo entre eles mudou. Os momentos que compartilhavam não eram mais apenas conversas sobre o anel ou passado. Falavam de sonhos, medos, esperanças. Clara descobriu que Ethan, apesar de sua riqueza e exterior frio, tinha vulnerabilidades, dúvidas e uma humanidade que escondia do mundo. Mas esse vínculo frágil atraiu a atenção de quem observava Ethan. Negócios, poder, riqueza, tudo isso tinha inimigos. E nas sombras, alguém começava a notar a presença de Clara, uma garota simples e pobre, tão próxima do jovem bilionário. Clara às vezes sentia olhares insistentes, sussurros na rua, mas Ethan estava sempre lá, silencioso, mas protetor. Esse vínculo, tecido pela curiosidade e confiança, logo seria testado por forças externas. O anel brilhava suavemente em seu dedo, como se para lembrar Clara de que cada gesto, cada decisão, cada emoção estava agora ligado a algo maior. O mistério não estava mais apenas na joia, mas no caminho que percorreriam juntos. Poucos dias depois de o vínculo se fortalecer, Clara começou a sentir uma inquietação inexplicável. Nas ruas ao redor do café, às vezes sentia olhares insistentes, silhuetas que pareciam segui-la à distância. A princípio, pensou que fosse apenas sua imaginação. Mas uma noite, caminhando sozinha para casa, teve certeza de que não estava sozinha. Um carro preto diminuiu a velocidade ao lado dela. Um homem de aparência ameaçadora saiu e a encarou com um olhar duro. Clara sentiu o coração disparar. Ela instintivamente deu um passo para trás, mas o homem deu um passo em sua direção. Foi quando Ethan apareceu, como se tivesse surgido do nada. Clara, ele gritou, correndo em sua direção. Antes que ela pudesse reagir, Ethan gritou para o homem com uma autoridade gélida. Deixe-a em paz. O intruso recuou, hesitante, e rapidamente voltou para o carro. O carro acelerou, desaparecendo na noite. Clara, ainda em choque, virou-se para Ethan. Quem era? Ethan apertou gentilmente a mão dela, com os olhos cheios de gravidade. Não sei exatamente. Mas suspeito que alguém esteja interessado no anel, e em você. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O anel, que até então fora um símbolo de mistério e segredo, estava se tornando uma fonte de perigo. Ela entendeu que sua vida e a de sua mãe poderiam estar ameaçadas simplesmente por possuir aquele pequeno anel. Ethan, determinado, disse-lhe: Você não está sozinha, Clara. Eu vou te proteger, custe o que custar. Pela primeira vez, Clara sentiu a profundidade do apego dele. Não era mais apenas curiosidade ou mistério, havia amor e lealdade, e isso a dominava. Naquela noite, enquanto segurava o anel contra o coração, Clara percebeu que o verdadeiro segredo não estava apenas no metal ou nos símbolos gravados. O verdadeiro segredo era o vínculo que ela agora compartilhava com Ethan, um vínculo capaz de resistir a todos os perigos, por mais imprevisíveis que fossem. E das sombras, o homem que o seguirá observava, pronto para atacar novamente. A parte mais perigosa desta história estava apenas começando. No dia seguinte ao misterioso ataque, Ethan decidiu que era a hora de descobrir o verdadeiro segredo do anel. Em seu luxuoso e organizado apartamento, ele colocou o anel sobre uma mesa de madeira e pegou uma lupa e um caderno cheio de anotações sobre símbolos antigos e inscrições codificadas. Este anel não pode ser comum, murmurou ele, estudando as gravuras. Estes símbolos parecem um código. Clara, sentada à sua frente, observava em silêncio. Nunca imaginara que algo tão simples, uma joia herdada da avó, pudesse atrair a atenção de pessoas perigosas e esconder um segredo complexo. Ethan pegou o telefone e contatou um especialista em criptografia e inscrições antigas, o Dr. Malcolm Harper, conhecido por sua habilidade única em decifrar mensagens codificadas. Algumas horas depois, o Dr. Harper confirmou as suspeitas de Ethan. Não é apenas uma simples frase gravada. Há uma mensagem oculta. Uma combinação de letras e números que leva a um baú esquecido, datado de décadas. Clara sentiu uma mistura de medo e excitação. Um baú, com o que dentro? Ela perguntou. Ethan hesitou por um momento antes de responder. Ainda não sei. Mas sei que precisamos descobrir. Este segredo está ligado à sua família, e talvez à minha também. Os dois jovens então começaram a trabalhar juntos, decifrando símbolos e comparando as inscrições do anel com os documentos antigos que o Dr. Harper havia enviado. Cada descoberta aproximava Clara e Ethan,
mas também aumentava o mistério e o perigo. Enquanto isso, o homem que o seguirá ainda espreitava nas sombras, determinado a obter o anel e seu segredo. Cada momento dedicado ao trabalho de decifrar o código era agora uma corrida contra o tempo. Finalmente, depois de horas de concentração, Ethan descobriu a primeira parte da mensagem. Uma série de coordenadas e pistas que levavam a um local esquecido da antiga casa de sua família. Clara olhou para ele com os olhos arregalados. Você acha que é aí que a verdade nos espera? Ethan pegou a mão dela firme mas gentilmente. Sim, e eu prometo a você, Clara. Aconteça o que acontecer, eu nunca vou te deixar sozinha para enfrentar isso. O anel sobre a mesa parecia quase brilhar à luz do entardecer. Não era mais apenas uma joia, era a chave para um mistério antigo, capaz de mudar suas vidas para sempre. E pela primeira vez, Clara entendeu que sua aventura estava apenas começando. Poucos dias depois de descobrir o código do anel, Clara sentiu o perigo se aproximando. Ela estava caminhando para casa tarde da noite e apavorada, quando percebeu que um carro preto a seguia de perto. Seus instintos gritavam para ela fugir, mas o pânico a deteve por alguns segundos. De repente, Ethan apareceu, como se tivesse surgido do nada. Clara, entre, ele gritou, abrindo a porta do carro. Ela obedeceu sem questionar. O carro acelerou, deixando o estranho ameaçador para trás. Ethan, com as mãos firmes no volante, olhou para ela com seriedade. Eu te disse, você não está sozinho. Uma vez em segurança dentro de seu apartamento, Ethan começou a analisar a situação. Ele sabia que Marcus Sinclair, seu rival nos negócios, tinha olhos e ouvidos em todos os lugares. Suspeitava que Sinclair havia descoberto a existência do anel e faria qualquer coisa para obter o segredo que ele continha. Clara, ainda tremendo, murmurou. Por que tudo isso está acontecendo por causa de um simples anel? Ethan respirou fundo, seu olhar sombrio. Porque este anel não é simples. Ele contém algo que muitos desejam, e não deixarei ninguém te machucar por isso. No dia seguinte, Ethan organizou uma proteção discreta em torno de Clara. Guardas monitoravam a área ao redor do café e seu apartamento, mas ele sabia que a ameaça também vinha do invisível. Alguém próximo a ela poderia revelar seu segredo a qualquer momento. Para Clara foi uma revelação brutal. Ela viverá a vida inteira lutando contra a pobreza e as dificuldades, mas agora enfrentava um perigo real, imprevisível e mortal. No entanto, apesar do medo, uma parte dela se sentia mais forte. Ela sabia que Ethan estaria lá e que o vínculo que haviam formado poderia salvá-los. Naquela noite, observando o anel brilhar fracamente na luz de seu quarto, Clara entendeu que o verdadeiro teste havia apenas começado. Não apenas descobrir o segredo do anel, mas proteger seu vínculo, sua confiança e suas vidas. E nas sombras, Marcus Sinclair observava cada movimento, com um sorriso cruel nos lábios, pronto para atacar quando menos esperassem. Após dias de busca e decifração, Ethan e Clara finalmente se encontraram diante do local indicado pelo código do anel, uma antiga e esquecida casa de família, escondida atrás de árvores centenárias e quase engolida pelo tempo. O ar estava carregado de mistério e expectativa. Está aqui, Clara sussurrou com a voz trêmula, mas os olhos brilhando de excitação. Ethan assentiu com o olhar sério. Vamos ter cuidado. O que quer que encontremos lá dentro pode mudar nossas vidas. Eles atravessaram a porta rangente e se encontraram em uma sala empoeirada, cheia de móveis velhos e caixas esquecidas. No centro, havia um baú de madeira maciça, marcado pelos anos, mas ainda resistente. As inscrições no anel combinavam perfeitamente com as gravuras no baú. Ethan inseriu o anel em um mecanismo secreto e com um clique o baú se abriu lentamente. Lá dentro havia cartas amareladas, fotos antigas e documentos que revelavam um segredo impressionante. As famílias de Clara e Ethan estavam ligadas a gerações por um passado compartilhado que só o anel poderia revelar. Clara pegou uma das cartas nas mãos com os olhos arregalados. Tudo isso, é verdade, nossas famílias, elas estavam ligadas. Ethan olhou para ela intensamente. Sim, e agora precisamos decidir o que fazer com esta descoberta. Podemos compartilhar este legado ou deixar o passado onde está. Clara sentiu a pressão dessa escolha. Aceitar a herança significava se abrir para um mundo desconhecido, cheio de responsabilidades e perigos. Mas recusá-la significava ignorar um vínculo precioso e único. Após um longo silêncio, ela pegou a mão de Ethan. Eu quero descobrir tudo isso com você. Não quero que esse segredo nos separe. Ethan apertou a mão dela com uma mistura de alívio e ternura nos olhos. Então faremos isso juntos, e ninguém poderá nos impedir. O anel, agora muito mais que uma simples joia, brilhava à luz da velha casa,
como se selasse sua escolha e seu destino comum. Mas lá fora, nas sombras das árvores, Marcus Sinclair ainda observava. Ele vira o baú aberto, e agora sabia que o segredo que todos cobiçavam estava ao seu alcance. O verdadeiro teste para Clara e Ethan estava apenas começando. Os dias que se seguiram à descoberta do baú foram intensos. Clara e Ethan passaram cada momento livre debruçados sobre cartas e documentos antigos, descobrindo histórias de seus ancestrais, alianças secretas e sacrifícios esquecidos. Mas o perigo ainda espreitava. Marcus Sinclair não havia desistido, e cada saída de Clara se tornava um risco calculado. Certa noite, enquanto estudavam um mapa antigo que revelava mais pistas, Clara sentiu uma tensão no ar. Ethan, eu estou com medo, ela sussurrou, sua voz frágil, mas sincera. Ethan gentilmente colocou a mão sobre a dela. Eu sei, e entendo. Mas já passamos por tanta coisa. Nunca vou deixar você enfrentar isso sozinha. Para demonstrar seu amor e lealdade, Ethan tomou uma atitude ousada. Anunciou publicamente que parte de sua herança seria investida na proteção de Clara e sua família, e na segurança de todos os segredos descobertos no cofre. Ele estava voluntariamente abrindo mão de parte de sua fortuna pessoal, mesmo correndo o risco de desacreditar a opinião pública e criar inimigos entre seus sócios. Clara, impressionada com a demonstração, percebeu a profundidade dos seus sentimentos por ele. Não era mais apenas curiosidade, aventura ou segurança, era um amor sincero, construído com base na confiança, no respeito e na lealdade. Ethan, ela finalmente disse, com os olhos brilhando de lágrimas. Tudo o que você faz por mim, não sei como agradecer. Ethan sorriu tocado, mas determinado. Não há nada pelo que agradecer. Temos um vínculo que vai além do dinheiro, do poder ou do passado. Eu só quero que você esteja segura e feliz comigo. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Clara entendeu que seu verdadeiro teste não vinha apenas de inimigos externos ou segredos familiares, mas da capacidade de confiar e amar apesar dos riscos. O anel em seu dedo parecia brilhar mais forte do que nunca, como se celebrasse aquele momento de união e coragem. Não era mais apenas um objeto de mistério, mas o símbolo vivo de um vínculo capaz de resistir a todas as provações, mesmo as mais sombrias. E nas sombras, Marcus Sinclair já estava planejando seu próximo passo, pronto para colocar seu amor e suas vidas em perigo. A hora do confronto final havia chegado. Marcus Sinclair, determinado a roubar o anel e o segredo, havia armado uma armadilha para Clara e Ethan, mas desta vez eles estavam preparados. Graças às pistas no baú e à confiança mútua, eles haviam antecipado cada movimento. A noite caía sobre a antiga casa da família. Clara, nervosa, mas determinada, apertou o anel no dedo. Ethan, ao seu lado, colocou a mão reconfortante em seu ombro. Não importa o que aconteça, estamos juntos. Marcus então apareceu com uma pequena equipe, mas Ethan havia planejado uma proteção discreta. Os homens foram interceptados antes mesmo de chegarem a Clara. Marcus, furioso, tentou se aproximar dele, mas Ethan, corajoso e determinado, o deteve, mostrando que a força não reside apenas na riqueza, mas também na lealdade e no amor. Passado o perigo, Clara respirou fundo. Percebeu que tudo o que haviam passado não revelara apenas um segredo de família ou protegera uma fortuna, fortalecera seus laços, fortalecera sua confiança e despertara um amor que superaria todos os obstáculos. Conseguimos, Clara sussurrou com a voz trêmula, mas feliz. Ethan olhou para ela intensamente e com um leve sorriso. Sim, e agora podemos começar nossa vida de verdade. Eles decidiram compartilhar sua herança, mas mais importante, construir seu futuro com base nos valores de amor, respeito e coragem. O anel, antes uma simples herança, tornou-se um símbolo de união e força. Nas semanas seguintes, Clara e Ethan reconstruíram a vida juntos. Combinavam humildade e riqueza, passado e presente, mistério e verdade. Cada gesto, cada olhar testemunhava sua história única. E todas as noites, enquanto observava o anel brilhar, Clara se lembrava, o coração sempre guia. Não era apenas uma história de segredo ou fortuna. Era a história de duas almas que se encontraram contra todas as probabilidades, que enfrentaram perigos e traições e que descobriram que o amor e a confiança podem mudar o destino. E para Clara e Ethan era apenas o começo de uma nova vida, um capítulo eterno de coragem, paixão e cumplicidade.